A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Parece que os irmãos não tomaram café. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estarmos nessa manhã, na casa de Deus, na presença de Deus, com a responsabilidade de estarmos ministrando nessa manhã. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Gostaria também de agradecer ao pastor Brenner Teixeira pelo convite, pela confiança também. Glória a Deus. Gostaria que assim como você está, você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo: Deus, fala ao meu coração nessa manhã. Fala o que tu tens, não aquilo que eu quero ouvir. Que eu possa crescer em graça e também em conhecimento. Amém. Glória a Deus. Hoje, lição de número 10, lição que tem por título A Visão da Torrente das Águas Purificadoras. Ezequiel, homem escolhido por Deus, homem que viveu em meio a uma situação onde o povo de Israel, mais uma vez, estava distanciado dos caminhos do Senhor. O povo qual, mais uma vez, tinha entristecido o coração de Deus. Povo que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Então nós sabemos, conhecemos a história, que Israel, para ser corrigida pelo Senhor, para depois ser restaurada, que é o que vamos aprender hoje, ela foi levada cativa para a Babilônia, no reinado do rei Nabucodonosor. E ali 3 profetas foram contemporâneos: Jeremias, em Judá; Daniel, no palácio para os nobres; e Ezequiel profetizava para aqueles que estavam juntos, próximos ao rio Quebar. Quem foi profeta Ezequiel? Nós estamos na 10ª lição dessa revista. Sei que já foi falado, mencionado, mas eu gostaria de fazer essa rápida introdução. Ezequiel, ele era da linhagem de Zadok. Ezequiel foi criado para ser sacerdote na casa do Senhor, para servir no templo. Só que aos 25 anos de idade, na segunda leva de cativos para a Babilônia, Ezequiel foi levado junto, com 25 anos de idade. Aos 30 anos, ele começaria a exercer a sua função de sacerdote na casa do Senhor. Então ele foi levado com 25 anos de idade para a Babilônia. Aos 30 anos, que seria a idade de iniciar o sacerdócio, porém o sacerdócio era feito, realizado no templo, e aonde eles estavam não tinha templo, cativos na Babilônia. Aos 30 anos, o homem que foi preparado para ser sacerdote é chamado pelo próprio Deus para ser profeta. Nessa manhã eu já quero iniciar trazendo uma comparação para os nossos dias atuais. Muitas das vezes nós temos um anseio, a vontade de ser um cantor na casa do Senhor. Isso é bom, isso é ótimo. Mas de repente Deus tem para a sua vida o ministério para a palavra. De repente você anseia em pregar a palavra do Senhor nos púlpitos, nos congressos. Mas Deus tem para você um chamado para o louvor. Não que quem canta não possa pregar, não. Você pode pregar a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, inclusive sem palavras, com a sua própria vida. Então nós entendemos que nem tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida é o que Deus tem preparado. Então, profeta Ezequiel foi chamado pelo Senhor aos 30 anos de idade. Os historiadores falam que profeta Ezequiel desenvolveu o seu ministério de profeta por volta de 22 anos, porque aproximadamente aos 52 anos de idade, ele faleceu. Então, Ezequiel, homem preparado para o sacerdócio, que desenvolveu o ministério de profeta.
Amém, igreja? Estão me entendendo, compreendendo? Isso é uma rápida introdução para a gente falar um pouquinho sobre esse profeta de Deus. Então, Escola Bíblica Dominical, Culto da Família, hoje dia 6 de março do ano de 2022. Pode passar o primeiro slide aí, por favor. Pode passar. Isso, obrigado. A visão da torrente das águas purificadoras. Irmão Edivan, a visão eu entendi, eu sei o que é visão, Deus mostrou uma visão, o profeta Ezequiel teve uma visão, ok. Torrente, o que é torrente? Torrente seria um volume grande de água, de forma irregular. Às vezes, aqui nós estamos próximos ao córrego Cascavel. Esse córrego Cascavel, quando tem um volume de água em pouco tempo, ele transborda. Eu moro bem próximo a uma parte dele ali. Então é de forma caudalosa, rápida e irregular. Então o profeta teve a visão da torrente das águas purificadoras. Essas águas saíam da onde? Elas jorravam do trono de Deus, do templo, e enchiam, desciam. Tanto é que nos textos de referência a gente vai poder entender um pouco mais sobre isso. Então, o tema da lição da aula de hoje é a visão da torrente das águas purificadoras. Gostaria que a igreja repetisse após mim. A visão da torrente das águas purificadoras. Ficou bonito para ensaio. Agora, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Só a igreja no 3. 1, 2, 3. Ficou lindo. Quando a gente lê, nós entendemos. Quando repetimos, compreendemos. Isso é pedagogia. Por isso que, como é uma aula, é importante os alunos estarem participando. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, que é o texto de referência para essa aula, para essa lição de hoje. Glória a Deus. Eu procuro falar de uma forma bem simples, pausada, para que eu fale, você entenda, compreenda e pratique no seu dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Versículo 2: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Versículo 3: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Esse é o texto de referência que está na revista. Irmão Edivan, eu sei o que é metro, eu sei o que é centímetro, eu sei o que é quilômetro, mas côvado? Teria alguma forma mais simples de você falar e eu entender? Tem. Aproximadamente, cada côvado mede 50 centímetros. Então, nós temos aqui, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Então, vamos traduzir, e mediu 500 metros. Fica mais fácil da gente entender na nossa linguagem do dia a dia. Amém, igreja? Então, esse é o texto de referência que a gente vai começar a trabalhar. Pode passar o slide, por favor. Uma rápida introdução. Então, a gente comentou um pouquinho, a visão da torrente, curso de água rápida, irregular, caudaloso, das águas purificadoras, que saíam do templo, faziam parte das mensagens de restauração para a nação de Israel. Então, o profeta Ezequiel tinha a incumbência de falar, olha, vocês estão aqui cativos, vocês estão aqui exilados, vocês estão aqui fora da sua terra, da nossa terra, mas fiquem atentos. Tem uma palavra de restauração para a sua vida.
Nós, povo de Israel, vamos ficar aqui 70 anos. 70 anos cativos, 70 anos fora da nossa terra. Então, trabalhem, produzam, casem, tenham filhos, ensine a palavra do Senhor aos seus filhos, dê continuidade, porque somente daqui 70 anos nós voltaremos para a nossa terra. Então Deus tinha, através do profeta Ezequiel, uma mensagem de restauração. Repita comigo, restauração. Mais uma vez, restauração. A última vez para memorizar, restauração. Irmão, Deus tem uma mensagem de restauração para a sua vida. Deus tem uma mensagem de restauração para o seu casamento. Deus tem uma mensagem de restauração para a sua vida pessoal, para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional. Te faço uma pergunta, será que em nossos dias pessoas precisam ser restauradas? Será que dentro da igreja todos são restaurados? Será que dentro da igreja não possuem famílias que estão desestruturadas? Infelizmente, não. Todos os dias Satanás tem pelejado, arquitetado, forjado armas para destruir vidas, famílias, pessoas. Quem está lá fora, quem já, no entendimento dele, já está com ele, ele não preocupa tanto. Por isso que o crente muitas das vezes passa prova, dificuldade, tem ansiedade, tem problemas. Por quê? Porque contra ele todos os dias tem perseguições. Contra ele todos os dias tem armas querendo destruir. Mas em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque Deus tem restauração para as nossas vidas todos os dias através de Jesus Cristo. Então pessoas precisam ser restauradas. Vamos para fora, fora da igreja. Será que nós temos feito como Ezequiel, falado o que Deus tem determinado a nós? Trazendo, aplicando para a nossa realidade no dia a dia? Será que temos pregado esse evangelho de cura, de salvação, de libertação? Será que nós temos nos preocupados que pessoas lá fora também precisam dessa restauração que alcançou a nós? Será que às vezes pessoas que estão com as suas vidas, suas famílias despedaçadas, destruídas, arrebentadas, nós temos tido palavras de restauração para a vida delas? Será que pessoas às vezes chegam a nós de forma difícil, abatidas, fadigadas, e nós temos tido uma palavra de Deus de restauração para elas? Será? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Só voltando o slide ali para a gente acompanhar. A igreja precisa ser constantemente purificada pelas águas que jorram da fonte. Quem é a nossa fonte? Deus, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias de sermos purificados por essa fonte inesgotável. Foi cantado aqui mais cedo, lindos hinos pela equipe de louvor, onde um deles nos falou que nós precisamos dessas águas. Foi lido, onde a mulher samaritana, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais à frente, falou assim, mas como que você vai me dar água? Ela não sabia que ela estava falando com a própria fonte, Jesus Cristo. E em nossos dias ainda tem pessoas dessa forma, que ainda não sabem que Jesus Cristo é único, suficiente, Senhor e Salvador das suas vidas. Pode passar, por favor. Nosso foco na lição, nosso ponto de partida, onde eu quero enfatizar com vocês nessa manhã. As águas que emanam do Senhor para o seu povo, as águas que vêm de Deus, produzem transformação, produzem frutificação e produzem sustentação. Porque o Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para terminar. Então Ele transforma, Ele frutifica e Ele sustenta.
Nós só estamos aqui nessa manhã porque um dia fomos alcançados, transformados, fomos frutificados, damos frutos, e Deus tem nos sustentado todos os dias. Então Ezequiel, ele tinha mensagens de transformação, de restauração para o povo de Israel. Não é fácil você chegar e falar, olha, Deus vai restaurar, Deus vai mudar, Deus vai curar. Deus tem um propósito, tem um projeto, o processo é difícil, daqui 70 anos vai dar tudo certo. Então era complicado de ouvir isso. 70 anos é basicamente uma geração. Ou seja, Ezequiel estava pregando, falando, trazendo uma mensagem de restauração, mas falando para a pessoa que estava ouvindo, olha, você vai morrer aqui, quem vai voltar para a sua terra é o seu filho. Basicamente isso. Não é fácil de ouvir. Mas aquele povo precisava passar por esse processo. Às vezes pode ter sido um dos processos mais dolorosos, né, depois ali dos 400 anos, 400 e poucos anos como escravos. Então um povo que já foi escravo, era livre, agora está cativo. Você aqui não vai ser escravo. Você vai poder comercializar, vender, mas você não pode sair dessa faixa, desse território. Você é cativo, você é propriedade minha. Ponto. Então é complicado de assimilar essa realidade, assim era naquela época. Mas Ezequiel, usado por Deus, teve várias visões. Uma das mais conhecidas, que foi a lição anterior, foi a visão do Vale de Ossos Secos. E também essa visão de hoje das águas purificadoras, também é uma das visões muito pregadas também nos nossos dias. Porque um pouco mais à frente a gente vai entender, vai ver que o povo estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Irmão, quando eu e você se desvia do propósito, do caminho, daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, nós pagamos um preço. Por que que Deus ainda dá uma chance? Por que que Deus ainda corrige? Porque Ele ama. Nós aprendemos aqui, mensagens anteriores com o nosso pastor, que Deus é amor, Deus é bom, mas também Deus é justiça. Deus ama, Deus cuida, Deus guarda, mas Deus também cobra. Com o povo de Israel não era diferente, não foi diferente. Vamos um pouquinho para frente. Pode passar, por favor. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Vai nos falar de uma ação de transformação. Olha o que o versículo nos diz. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. O poder de Deus é imensurável, é grande. O poder de Deus é transformador. Aquilo que era morte, aquilo que não valia nada, aquilo que era trevas, que era escuridão, quando o poder de Deus entra na vida da pessoa, muda. É uma conversão de direção. O que Deus queria para a nação de Israel? Transformação. Não é porque Deus era mau, não, Deus queria corrigir. Nós, como pais, mães, corrigimos os nossos filhos porque amamos. Queremos que eles entendam que devem trilhar um caminho da justiça, da paz, do amor ao lado de Deus. Então nós ensinamos, nós corrigimos, nós trazemos à luz da palavra o entendimento para a vida deles. Deus queria fazer simplesmente isso com Israel. A Bíblia vai nos falar que Israel era um povo de dura cerviz, um povo inclinado ao pecado. Será que nós somos diferentes? Deus nos tirou de um charco de lodo, nos lavou, nos limpou, nos colocou num lugar de destaque. Ninguém queria nem passar perto de nós. Agora todo mundo está perto, paz do Senhor, dá um abraço, dá um sorriso. Eu te amo, Jesus te ama, somos felizes, tomam um café junto, confraternizam. E aí você fala assim, não estou satisfeito, não.
Então nós precisamos muitas das vezes dessa transformação que o povo de Israel precisou. Quando Deus entra, Deus muda, Deus transforma, Deus muda de direção. Então o que Deus fez com o povo de Israel através das mensagens do profeta Ezequiel é: Ezequiel, prega para o povo que eles precisam se transformar, se consertar, precisam ser restaurados, porque daqui a um tempo eu vou levar eles de volta para a sua terra. Só que se esse povo não transformar, não restaurar, eles vão padecer, porque Deus zela pela sua palavra, Deus cumpre ela nos mínimos detalhes. Então a palavra era que quando as águas purificadoras, naquela visão que Ezequiel teve, passava, gerava transformação. O que era morto, vivia. O que não prestava, era restaurado. Aquilo que não era nada, Deus trazia, Deus fazia acontecer. Então, na visão de Ezequiel, que Deus mostrara para ele, era falando: Ezequiel, eu vou fazer desse jeitinho com a minha nação. Agora está quebrada, está moída, está espedaçada, mas eu vou restaurar, eu vou trazer. Aonde não tem mais sonho, aonde não tem mais nada, eu vou fazer acontecer. Quantas pessoas entram às vezes pelas portas dos nossos templos, despedaçados, quebrados, com as suas vidas totalmente em cacos. Aí entra aqui, Deus fala, Deus transforma, a pessoa sai mudada, transformada daqui 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, é outra pessoa. Isso é o poder da ação de transformação na vida do ser humano. Lembrando mais uma vez, repetindo para a gente ter um melhor entendimento, vou pegar o que está na lição e vou trazer para os nossos dias. Amém, igreja? Amém. Pode passar, por favor, o slide. Ação de frutificação. Vamos ver se os irmãos estão prestando atenção. Qual é a primeira ação que eu acabei de falar anteriormente? Olha, tem uma meia dúzia aqui, entendeu? Qual que é a ação que eu falei anteriormente? Transformação. Primeiro Deus transforma. Agora a segunda ação, ele frutifica. Não tem como você frutificar, dar fruto, se você não foi transformado. Em Ezequiel 47:7 vai nos falar: podemos entender um pouco melhor sobre essa frutificação. Olha o que o versículo vai dizer, 47:7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Como assim, irmã Edivan? Por quê? Porque no início da visão as águas vieram, jorraram, foram enchendo, levando, e daqui a pouco ele percebeu que na margem que não tinha nada, que era vazia, que estava assoreada, que estava quebrada, que não produzia, agora tem árvores em abundância. Irmão, aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, não vai ser pouquinho, vai ser abundante. Para quê? Para que eu possa compartilhar isso com outras pessoas. O grande erro meu e seu, porque quem está aqui também está aprendendo. O grande erro nosso é porque às vezes nós temos em abundância. Isso eu não falo só financeiramente, eu falo em todos os aspectos. E nós não compartilhamos. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí você olha para o lado e fala: não, só eu que vou ser cheio. O irmão que está do lado também precisa. Deus te dá em abundância para que você compartilhe. Então, Deus mostra a Ezequiel na visão: olha, eu transformei, agora eu vou frutificar. Esse Israel que está aqui hoje sendo moído, sendo espedaçado, eu estou restaurando aos pouquinhos. Daqui a pouco eu vou levar eles de volta para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó e dei a eles. E lá eles vão frutificar. E não vai ser pouquinho não, não vai ser no conta-gota não. Não vai ser uma arvorezinha aqui, uma arvorezinha ali não. Vai ser em abundância. Irmão, nessa manhã eu quero te falar, aquilo que Deus vai frutificar na sua vida, vai ser em abundância. E as pessoas vão poder compartilhar. E o mais importante, não vai faltar na sua vida. Quanto mais Deus dá, você mais compartilha, mais Deus dá. Quer um exemplo? Multiplicação dos pães. Quanto mais pão tirava, mais pão tinha. Assim vai ser na sua vida um milagre de frutificação.
Então o pessoal, o povo de Israel, a nação de Israel precisava entender que após a restauração por completo, ela seria frutificada. Então nessa visão que Deus dá a Ezequiel, ele mostra, ele fala do agir da restauração e do agir da frutificação também. Pode passar, por favor. Ação de sustentação. Agora vai apertar um pouquinho. Qual foi a primeira ação? Ação de? A segunda ação? Agora nós vamos entrar na ação de sustentação. Porque tudo aquilo que Deus faz, Ele sustenta. Quer um exemplo simples do dia a dia que às vezes, infelizmente, muitas pessoas não dão importância? O sol nasce e se põe todos os dias. Deus criou há muitos e muitos anos atrás, Ele sustenta até hoje. O ar que nós respiramos nunca te faltou. Você levanta cedo, está lá. Você vai dormir, está lá. Você fica a noite acordado, ele está lá, prontinho para você respirar. O pão de cada dia, Deus nunca tem deixado faltar a nós. Ele sustenta. Deus é o Deus criador que sustenta a sua criação, nos mínimos detalhes. Só para você refletir um pouquinho, será que o homem mais rico do mundo teria condições de manter os pássaros por um dia? Os pássaros do mundo todo? Deus não deixa faltar nada. Você passa por aí, você vê uns pássaros gordos, prósperos, né? Deus não deixa faltar. Eles não trabalham, eles não plantam, e Deus nunca deixou faltar nada. Assim é na minha vida e na sua vida. Deus nunca deixou e não deixará. Ah, irmão Edivan, estou passando por uma prova. Você está no processo de restauração. Irmão, o negócio agora melhorou, você está frutificando. Irmão Edivan, tem 10 anos que o trem só vai de vento em popa. Deus está sustentando aquilo que Ele iniciou. Aí depende de mim e de você permanecer dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, a ação de sustentação, a ação divina não é apenas de frutificar, ou seja, de produzir, vai muito além. O plano de Deus é de sustentar. Deus, o dia que Ele te chamou para servir Ele, o dia que você foi tocado pelo Espírito Santo, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero uma transformação, Ele te transformou, Ele faz você frutificar e te sustenta até hoje. Você tem crescido no ministério, você tem crescido pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente e assim por diante. Ezequiel capítulo 47, versículo 12, ali ficou meio tumultuado, mas pega a sua Bíblia aí, por favor. (47:12). Olha o que Deus, através da visão que deu a Ezequiel, fala. E junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Ou seja, mais uma vez confirmando a frutificação. Não cairá suas folhas. Opa, produziu. Agora vai manter, não vai cair. Agora está mantendo. Olha que interessante, nem perecerá o seu fruto. A folha não cai e o fruto não perece, não acaba. Porque as suas águas saem do santuário. Irmão, aqui eu entro com algo fenomenal que quando eu estava estudando essa lição eu compreendi. Deus faz na sua vida, na minha vida, não é para a sua glória e nem para a minha glória. Deus faz na sua vida e na minha vida para a glória dEle, porque o que vai permitir que o fruto não acabe, que as folhas não caem, é a água que sai do santuário de Deus. São as águas purificadoras que estão constantemente jorrando em nossas vidas. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmão, aquilo que você frutifica através do Espírito Santo de Deus, vai servir de alimento para outras vidas, vai alcançar outras pessoas. Pessoas vão vir aos pés do Senhor, porque vão olhar e vai falar assim, olha, eu vejo na vida daquele homem, eu vejo na vida daquela mulher algo diferente, eu quero ter, eu anseio ter o que ela tem. Isso é o quê? O seu fruto sendo produzido na vida de outras pessoas. As suas folhas serão como remédio para curar feridas.
O bom samaritano curou as feridas, tratou. A sua vida será como remédio para as pessoas. Pode voltar no slide, por favor. Então, aqui esse versículo de número 12, depois você medite um pouco mais. Pode passar. Medite um pouco mais nele depois, que você vai entender que vai falar profundamente com você. Esse comentário, ele está na nossa revista. Eu achei interessante trazer. Olha o que ele diz. A água cria vida onde dominava a morte. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo muda, e muda para melhor. O que antes era morte, era treva, era escuridão, onde não prestava, Deus faz brilhar. Deus prospera, Deus muda, Deus vira o cativeiro. O Mar Morto, aqui já é para equiparar para a gente entender, tem uma concentração 6 vezes maior de sal do que no oceano. E por isso não pode suportar vida alguma nele. Mas o poder miraculoso, grandioso, maravilhoso de Deus entra em ação, entra em cena e faz o mar viver. Suas águas, por sua vez, dão vida a tudo ao seu redor. Como as águas são curadas, assim os homens também são curados de sua morte espiritual. O velho homem é transformado pelas águas, é transformado por Deus através do seu Espírito Santo e se torna em um novo homem. Deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho, filho por adoção. Então é isso que Deus faz. Esse comentário foi pelo R.N. Chaplin, foi feito por ele, então ali eu coloquei. Então nós temos que entender que essa ilustração desse comentário faz a gente entender que por onde o poder de Deus entra, aonde Deus entra, aonde que o coração é aberto para ele entrar, existe mudança, existe transformação, existe frutificação e o melhor ainda, existe sustentação. Quando o povo de Israel entendeu, compreendeu que era necessário ser transformado para poder frutificar e assim depois, posteriormente, ser sustentado, o cativeiro passou, voltaram algumas levas e o povo de Israel pôde retornar à sua terra prometida. Pode passar o slide, por favor? O melhor vem agora. Nós falamos de Ezequiel, homem de Deus, que tinha um ministério de sacerdócio, mas foi utilizado como profeta. Nós falamos de um homem que foi contemporâneo do profeta Daniel, do profeta Jeremias. Falamos de um homem que passou por diversas situações, teve a perda da sua esposa e não pôde nem prantear o luto. Nós falamos de um homem que foi usado de forma espetacular, grandiosa e maravilhosa por Deus. Falamos de um homem que, para demonstrar ao povo de Israel, fez várias alegorias, ficou deitado centenas de dias de um lado só, depois de um outro, raspou o cabelo de uma parte, soltou uma, para mostrar ao povo, explicar, desenhar e explicar o desenho para o povo que Deus precisava restaurar aquela nação. É muito importante, é necessário, só que agora eu deixei para o final, para a gente começar a caminhar para a conclusão, a melhor parte. Pode passar. Pode passar o slide. Leiamos juntos na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra ela, Isaías 32, 2. Nós vamos falar da melhor pessoa. Vamos falar daquele que tem o nome sobre todos os nomes. Daquele que o seu nome tem poder no céu, na terra, debaixo do mar, em qualquer lugar. Vamos falar de Jesus Cristo. O comentarista foi muito feliz em pegar a passagem da visão da torrente de água de Ezequiel e finalizar a lição falando do Mestre Jesus. Falando da água viva, da água que transforma, da água que muda, da água que restaura. Falando daquele que um dia virá buscar o seu povo para morar com ele eternamente. Isaías 32, 2. Eu gostaria que a igreja lesse em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3.
Irmão, quem que é esse? Isaías está falando de quem? Só dá uma... Profeta messiânico está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele está falando, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Imagina, você está no meio da tempestade, não tem lugar para se esconder. Jesus é o seu esconderijo. Você está passando uma dificuldade, um problema, uma adversidade. Todos os seus amigos foram embora, te abandonaram, te deixaram. Ninguém nem te liga, não responde uma mensagem, não atende um telefone. Jesus está presente. Isaías estava falando desse que, como ribeiros de águas em lugares secos. Irmão, pera lá, agora você pulou o corguinho. Pulei não. Jesus Cristo faz acontecer da onde não tem. Da onde você menos espera, Jesus Cristo faz. Aquela pessoa que você fala assim, fulano jamais vai me ajudar nesse momento difícil. Jesus vai lá, toca no coração dele, ele vai lá de madrugada na sua porta, fala, ó, Jesus mandou vir te ajudar. Irmão, mas você não gosta de mim, não interessa, o mestre mandou, eu vou fazer. Então, em lugares secos, ele é a nossa fonte. Ele é o nosso oásis em meio ao deserto. E como sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Ele é uma grande sombra aonde o sol está escaldante, aonde o vento está soprando, onde você não vê mais saída, não vê mais horizonte, não vê mais solução. Ele é o socorro bem presente na angústia. E assim como Isaías profetizou sobre Jesus Cristo, nós já lemos aqui nessa manhã, João capítulo 4, do 7 ao 14. Pode projetar para nós, João 4, vamos só dar uma recapitulada para a gente poder concluir. João capítulo 4, versículo 7 ao 14. Olha o que vai falar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, aquilo não foi uma mera coincidência, foi providência divina. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana para Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, se aquela mulher soubesse com quem ela estava falando, ela não estaria questionando, perguntando, discutindo, ela faria assim, me dá da tua água. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar. Muitas das vezes a gente não vê solução. Jesus Cristo está falando assim, ó, fica firme, ora, louva, permanece. Mas Senhor, não estou vendo, fica firme, acalma. Assim ele estava conversando com aquela mulher. E o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Aí no versículo 12 ele aí ela vai ainda continuar. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo próprio dele e os seus filhos e o seu gado? O versículo 13, Jesus responde e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, a água que estava no poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É por isso que o mundo aí não consegue entender. O crente está na prova, está orando, está rindo. O crente não tem nada para comer em casa, mas ele está rindo, está sorrindo, está louvando, está glorificando. Deus prepara tudo e não deixa faltar nada. Porque nós temos a água, a fonte viva que jorra dentro de nós, que é Jesus Cristo. Salmos 1, projeta para nós, por favor, nem tinha colocado aí, Salmos 1, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Me dá aqui uma licença só para me substituir. Pois será como árvore plantada junto a Jesus Cristo, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto, pode manter aí, tudo quanto, irmão, você fizer na direção de Deus, vai prosperar. Aonde tem morte, Deus vai gerar vida. Aonde não tem saída, Deus vai preparar um escape. Aonde tudo está perdido, Deus vai trazer a solução. Olha o que a palavra do Senhor diz, o salmista diz: não são assim os ímpios, não prosperam, não são abençoados, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o seu caminho, porém o caminho dos ímpios perecerá. Volta só no versículo 3, por favor. Pois será como árvore plantada. Irmão, a sua vida, a sua casa, se estiver dentro da presença de Deus, fortalecido na rocha eterna, Deus vai restaurar aquilo que está precisando. Deus vai frutificar de uma forma especial. E Deus vai sustentar para a honra e glória do nome dEle. Pode voltar no slide já para a gente finalizar. Pode passar, por favor. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Só Ele pode nos satisfazer da sede mais profunda em nossa alma. Por isso que aí fora as pessoas andam procurando, pagando altos preços, valores, para poder buscar saciar esse vazio que tem dentro delas. Mas nós conhecemos que somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio que o mundo aí fora procura. Pastor dias atrás falou aqui que o tamanho do vazio que está dentro das pessoas é o tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus pode preencher aquilo que é o lugar dele. Na nação de Israel, somente Deus poderia restaurar. Na minha e na sua vida, somente Deus pode restaurar. Na nação de Israel, somente Deus poderia fazer frutificar. Na minha e na sua vida, apenas Deus pode frutificar. Somente na nação de Israel Deus poderia dar sustentação. E na minha e na sua vida, apenas Ele é capaz de sustentar a nós. Glória a Deus. Pode passar o slide, por favor. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Que nós pudéssemos ler a conclusão, que você entendesse. Que o Espírito Santo de Deus continue nos fortalecendo. Que possamos ser instrumentos de Deus nos processos de restauração, frutificação e sustentação de vidas. Gostaria que a igreja repetisse comigo: restauração, frutificação e sustentação de vidas. Que as águas que jorram do trono de Deus, escute isso aqui, que as águas que jorram do trono de Deus nunca faltem em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que você não possa sair daqui da mesma forma que entrou. Que você possa sair daqui entendendo que nós fomos restaurados, que nós frutificamos e que nós somos sustentados por Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito e repetisse após mim: Deus, faz em mim e através de mim. Mais uma vez: Deus, faz em mim e através de mim. Irmão, Deus vai fazer muito na sua vida e muito mais através dela, em nome de Jesus. Existe um rio, sim.